Olá, eu sou Michele, assistente social da Gerência de Serviço Social, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os direitos da criança e do adolescente. Esse tema, normalmente, quando a gente fala sobre direitos, a gente tem, é comum a gente trazer muitas normativas, legislações, da área que foi solicitada, mas eu gostaria que, para além dos direitos, é claro que eu trago as normativas importantes, mas para além dessas normativas, eu queria trazer algumas reflexões para que a gente possa falar de um outro lugar, né? Nós somos profissionais de saúde, então é importante que a gente compreenda como que na nossa prática profissional esses direitos eles se efetivam no dia a dia. Como nossa prática profissional ela trabalha para fortalecer esses direitos da criança e do adolescente ou não. Né, como que a gente, no dia a dia, no cotidiano, a gente consegue ter a concretude desses direitos, na prática profissional. E aí, primeiro eu queria agradecer a toda a equipe da Gerência de Serviço Social, que junto comigo fez essa apresentação, as internas de medicina que estão na Gerência de Serviço Social, que também contribuíram para essa apresentação, né. Então, passado essa fase inicial de apresentação e de agradecimentos, a gente pode, dar início, né, a esse diálogo. Então, a primeira reflexão que eu trago aqui é sobre a construção histórica da criança e do adolescente. Como que a criança e o adolescente era tratado nos séculos passados e como que ela é vista hoje. E aí as internas de medicina, elas trouxeram essas duas imagens que é importante para que a gente faça essa reflexão, né? A, a, elas trouxeram as crianças retratadas aqui na Revolução Industrial e no século XXI já as crianças e adolescentes com essa revolução tecnológica. E aí já nesse primeiro ponto eu gostaria de refletir, quem são as crianças que a gente atende no nosso dia, né, se as crianças que a gente atende no SUS, elas têm esse direito à tecnologia garantido, né, a gente passa por um momento de pandemia, em que a tecnologia ela é uma ferramenta importante para garantir direitos fundamentais da criança, como a educação, por exemplo. E o que a gente verifica é que muitas crianças, elas não têm direito, não têm acesso à tecnologia e, portanto, esse direito muitas vezes, né, lhes é tomado, né, elas não têm acesso à educação porque elas não têm acesso a essa ferramenta tecnológica, né, que é uma ferramenta importante nos dias atuais. Mas a gente primeiro eu queria pensar nesse ponto, né, nossas crianças, as crianças que chegam no nosso consultório, as crianças que chegam, né, para os nossos atendimentos, elas têm acesso a essa tecnologia? Será se é desta criança que a gente está falando, que é a realidade das crianças no nosso país, né? Então, é um primeiro ponto de reflexão, né? E pensar que a criança, que essa construção histórica e social da criança, ela fez parte das transformações mesmo da nossa sociedade. Enxergar a criança hoje, como essa criança ali da foto colorida que vocês estão vendo, é uma transformação, ela faz parte de como a nossa sociedade enxerga, vê, imagina que deve ser, né, a criança e o adolescente. Então tudo isso não foi algo estático, foi algo construído ao longo, né, dos anos, ao longo dos séculos, inclusive, né, a criança e o adolescente, nos séculos passados, eles eram vistos como mini crianças, como pessoas que não tinham direito algum, né, e que muitas vezes eram colocados ali junto com, logo passado esses cuidados iniciais e se tornaram independentes, eles eram colocados junto com os adultos, né, para garantir o trabalho, o sustento e para dividir inclusive a diversão com esses adultos, né. E aí pensar que a criança hoje, ela é uma criança e o adolescente, eles são sujeitos de direito, foi uma longa história e que retrata o que a nossa sociedade pensa e é algo que eu também compartilho, né, e que para mim é muito caro defender, esses direitos da criança e do adolescente, né, defender, que a criança tenha acesso a esses direitos. Então, por isso que eu queria trazer para vocês hoje muito mais essa reflexão, muito mais essa conversa para que a gente possa retomar coisas que muitas vezes a gente já sabe, mas que muitas vezes a gente precisa estar lembrando o tempo todo, né? Porque foram muitos anos, muitos séculos, né, dessa criança e desse adolescente como não sujeito.
Basta a gente lembrar, né, que não faz muito tempo, e aí eu trago nesse outro slide, a infância no Brasil, né. Não faz muito tempo no Brasil colonial que as crianças e adolescentes, elas também eram, pensadas e colocadas para o trabalho, né, elas eram utilizadas para o trabalho. A gente vê essas 2 fotos preto e branco, né, principalmente a criança negra e a criança índia, elas eram utilizadas para o trabalho. O negro, porque tinha a escravidão, né, eles, né, todo esse tudo que a gente já sabe do nosso Brasil colonial, e os índios, porque eles também eram entendidos como pessoas não civilizadas, que eram mais fáceis, ser catequizados e a imposição cultural era mais fácil na infância, né. Então a gente tem essa foto dessa criança negra aí, que é uma foto que acredito que muitos já tenham visto, é uma foto que retrata o porquê de ser muito comum, até pouco tempo atrás, muitas crianças e adolescentes virem para a casa de famílias para trabalhar, né. Elas vinham, muitas vezes com o subterfúgio que, ela vai estudar, mas na realidade elas vinham para um trabalho, né, sem nenhum direito, sem nenhuma remuneração, e e e que não cabia à fase da vida que ela estava, né. No Brasil colonial também era muito comum a roda dos expostos, onde, famílias depositavam as crianças, que não poderiam cuidar, né. Então essa roda dos expostos era feita principalmente por famílias, que mulheres que tinham filhos fora do casamento ou sem o casamento, e colocavam ali para serem, cuidadas pelo Estado, por instituições de caridade, e que a gente sabe que muitas vezes essas instituições de caridade não provia todos os direitos da criança e do adolescente. Né, então, por muito tempo no nosso país, as crianças e adolescentes também eram tratados como objeto. Basta ver os códigos menoristas que a gente teve, né, eram códigos em que muito mais higienistas, em que a criança e o adolescente eram retirados da rua e eram colocados em instituições, normalmente junto com crianças, abandonadas ou com crianças com deficiência, com problemas, com questões de saúde mental, ou com questões ligadas a ato infracional, então eram colocadas todas ali, sem nenhuma garantia de direito, né. E para a gente chegar nessa infância de hoje, em que a criança e o adolescente têm seus direitos garantidos, só foi possível, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso que da nossa defesa tão intransigente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né. Somente no século XIX que, com algumas profissões, a sociologia, a psicologia, a própria pediatria, né, essas profissões, elas foram trazendo luz para a importância, da gente tratar a criança e o adolescente com dignidade, né. Então, e aí com a democratização, com a Constituição e depois com o Estatuto, é que as crianças a gente pode ver essa imagem que a gente tem hoje do que a gente imagina que deva ser os direitos da criança e adolescente, a escola, a educação, ao brincar, ao lazer, né. E aí, falando de Constituição Federal e de Estatuto do Adolescente, são os maiores pilares, né, pra garantia do direito da criança e do adolescente. A Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, que ela traz no artigo 227, que é dever de todos, família, sociedade e Estado, garantir os direitos da criança e do adolescente, e em seguida, logo, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4, ele traz uma série de direitos da criança e do adolescente, e eu acho que a parte mais inovadora do estatuto é que ele não garante apenas os direitos, ele fala como que a sociedade, deve construir todo esse sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente em seus atendimentos também. É uma norma longa, claro que mesmo sendo longa tem várias críticas e não dá conta de tudo, mas é uma legislação bastante inovadora ainda nos dias de hoje. E aí, a gente vai é importante a gente falar sobre essa parte legislativa, depois a gente vai pensar, claro, nos casos concretos que aparecem no nosso dia, mas é importante que a gente
entenda como que foi essa construção, né, e como que foi essa construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi a partir da doutrina da proteção integral, né, eu não sou advogada, eu não vou me deter aqui aos aspectos do direito, mas é importante que a gente tenha em mente 3 princípios fundamentais dessa doutrina da proteção integral, que é a criança e adolescente, ela passa a ser sujeito de direito, ela não mais é objeto dos adultos. Ela não, ela tem direitos que são garantidos e que o Estado deve ser o seu maior garantidor, né? O juiz de direito que antes ele exercia uma função até mesmo de um pai, né? Um pai no sentido de poder direcionar todas as atitudes em relação à criança e adolescente, ele passa a dividir com a sociedade também esse dever, né? E a criança e adolescente, como sujeito de direito, ela passa a ter direito também a ter ali acesso ao Ministério Público, à Defensoria Pública, né? Assim como um adulto. Né? Então, é importante que a gente pense que a criança e adolescente agora tem direitos. Né? Então, a gente não pode mais pensar na criança e adolescente como um menor, né? Como a gente se referia antes no Código Menorista, né? Eram menores, pessoas menores, de menor direito, que estavam abaixo. A criança e adolescente, hoje, ele está em igualdade, né? Como sujeito de direitos. A criança e adolescente, ela também é prioridade absoluta, que é o segundo princípio. O que significa isso? Significa que ela é prioridade absoluta na formulação, na execução das políticas públicas, inclusive no orçamento. Então, quando a gente pensa em planejar as políticas públicas do nosso país, a gente tem que pensar que a criança e adolescente, ela é sim uma prioridade. E um terceiro princípio é que ela é uma pessoa em desenvolvimento, né? A criança e o adolescente, a gente tem que respeitar ali a sua condição de desenvolvimento. Isso significa que ela não é capaz? Não, não é isso. Ela tem capacidade sim, mas está em desenvolvimento todo esse seu aspecto. E aí vocês sabem melhor do que eu, o aspecto físico, o aspecto emocional, né? Então a gente precisa compreender esse desenvolvimento, mas não como um não direito ou como uma pessoa que não pode se expressar. Hã, e aí eu trago alguns direitos que eu acredito que são direitos importantes da gente conversar, né, que traz na nossa legislação, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o direito à liberdade, o respeito e a dignidade. E aí são poucos artigos que tratam isso, mas são artigos importantes para o nosso dia a dia. E principalmente o artigo 16, que ele trata do direito de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ou seja, a criança e o adolescente, eles têm direito a estar nos nossos espaços de saúde. Eles têm direito de ir e vir nos nossos espaços de saúde, né? Eles têm direito à expressão, à opinião. Então, a gente tem que ouvir o que o adolescente e a criança têm a falar, né? Eles podem muitas vezes expressar que eles não concordam com as nossas atitudes, né? Então, e eles têm esse direito de se expressar. Um outro direito é a participar da vida familiar e comunitária sem discriminação e buscar refúgio e auxílio e orientação, inclusive em nós, profissionais de saúde. E a gente tem que estar lá disponível para ouvir e orientar essa criança e esse adolescente. Né? Um outro artigo trata da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, com direitos a imagens, identidades, autonomia, valores, ideia, crenças, espaços e objetos pessoais. E também o artigo 18 fala que é manter a salvo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, nos nossos espaços de saúde, a gente tem que ter muito cuidado em não tratar a criança e violando os seus direitos. E tratar a criança de forma a deixá-la constrangida ou alguma coisa que deixe ela alguma situação vexatória. Então, a gente tem que pensar nessas situações que a gente não pode ser o violador dos direitos, a gente tem que trabalhar no sentido de fortalecer os direitos dessa criança e do adolescente, como profissionais de saúde.
Ainda tem o artigo 98, que trata das medidas de proteção, né, mas eu não vou me delongar aqui. O artigo 136, que são as atribuições do conselho tutelar, que antes não existia. O que é o conselho tutelar? Nada mais é do que o zelador dos direitos, o garantido, né, o zelador, o guardião dos direitos da criança e do adolescente, né. Antes não existia essa figura. Então, antes tudo era como eu falei, tudo era comunicado direto para o juiz, para a vara da infância. Hoje, a gente comunica normalmente ao conselho tutelar os casos que podem ser de violação ou que a gente pretende que haja uma proteção da criança e do adolescente. Inclusive, a gente recebeu há alguns anos um ofício da própria vara da infância, colocando quais são as situações que nós, profissionais do serviço social, temos que encaminhar para a vara, né? São apenas as situações que são de adoção, né? De algum abandono de criança no serviço de saúde e situações também que os pais não querem realizar, tratamentos como transfusões de sangue e por questões religiosas, e então essas situações a gente encaminha direto para a vara da infância e do adolescente. As outras, hoje a gente encaminha para o conselho tutelar, quando a gente precisa fortalecer esses direitos, ou a gente, né, verifica alguma negligência, alguma situação de violação de direitos, a gente encaminha para o conselho tutelar e não mais para a vara, né. Então é importante que a gente entenda o conselho tutelar como esse guardador, esse zelador mesmo dos direitos, e que a gente possa tê-los no nosso, dialogando no nosso dia a dia da nossa prática profissional e trazê-los para perto da gente, né, para que a gente possa estar conversando e pensando nas melhores estratégias de fortalecer o direito da criança e do adolescente. O artigo 86, ele trata do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, é o que eu acho realmente que é algo bastante inovador, né, onde a gente pensa não somente os direitos, a lei ali, mas a gente pensa todo esse sistema de garantias de direito e que precisa haver de forma articulada para garantir, né, a integralidade da saúde e da proteção da criança e do adolescente. E aí a gente pensa, né, pensando qual é a definição, o que é criança, o que é adolescente, o que as nossas legislações nos colocam. A gente tem várias legislações, né, que tratam da criança e do adolescente. Isso é bom, porque são legislações que pensam, em proteger a criança e o adolescente, porém elas acabam causando também nos profissionais de saúde muita insegurança, né, porque a gente não sabe, hora criança e adolescente até 12, hora é até 10, enfim. E como que a gente faz no nosso dia a dia? Então eu trouxe algumas legislações para a gente pensar em cada uma delas, né, não, claro que eu não vou detalhar cada uma delas. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pensa em criança de 0 a 12 anos, adolescente de 12 a 18. Já a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que crianças de 0 a 10 incompletos, e aí aqui não, acabou que não ficou aqui o adolescente no meu slide, mas o adolescente é de 10, eu acho que é a 20, se eu não me engano. A Sociedade, Brasileira de Pediatria, ela é de 0 a 20. E a gente ainda tem um marco legal da primeira infância que trata a primeira infância de 0 a 6. Ele dá um destaque, um complemento à primeira infância, que é algo importante, para a criança e adolescente. Já a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente, ela ressalta que para atendimento em serviços de pediatria no SUS, a política abrange crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, ou seja, até completarem 16 anos ou 192 meses, sendo este limite etário possível de alteração de acordo com as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento. Então, é de 0 a 16, mas o serviço de saúde ele também tem essa autonomia de tratar, de aumentar essa norma etária, né, e estender, né, o seu atendimento. E aí a gente ainda tem um Código Civil que em 2015 ele, inclui 16 anos ou relativamente incapazes, os maiores de 16 anos e menores de 18, para garantir por si só seus interesses através de escolhas. E aí a gente tem que pensar também na autonomia progressiva.
dessa criança e do adolescente. É claro que uma criança de 2 tem uma autonomia diferente de um pré-adolescente de 10, que tem uma autonomia diferente de um adolescente de 17. Então a gente tem que pensar também nessa autonomia progressiva da criança e do adolescente. E a gente tem que refletir um pouco aqui sobre uma releitura mesmo do sistema civil de incapacidade, especialmente quando se refere aos direitos fundamentais. E aí eu trago aqui essa reflexão, porque a gente traz essa condição de absolutamente incapaz no Código Civil até os 16 anos, mas a gente tem a Convenção Internacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que é uma norma válida e que é hierarquicamente superior ao Código Civil, né, e que coloca aí toda essa questão da autonomia da criança e do adolescente, né, e aí então a gente precisa de um equilíbrio entre essa autonomia e o protecionismo e a proteção dessa criança. Mas que não é algo fácil para nós profissionais que estamos no dia a dia, no cotidiano, lidando com essas questões. Isso acaba trazendo para a gente muita insegurança, eu admito. E aí, pensando um pouco em todas essas legislações, o que é criança, o que é adolescente, isso é importante? É importante. Nós do serviço social, nós acabamos, optando normalmente por utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente trabalha muito com as questões, normativas, de proteção dessa criança e do adolescente, então, normalmente nós nos guiamos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo nós também compreendendo toda a condição da criança e da Organização Mundial de Saúde, nós acabamos optando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas aí eu queria trazer uma reflexão para que a gente pensasse hoje, quem são essas crianças e os adolescentes? Para a gente, o que é que a gente entende? Vamos esquecer as normas, né, todas essas questões legais, e vamos pensar no nosso dia a dia. Quem são essas crianças e adolescentes que nós atendemos? O que é que a gente entende? A gente entende realmente a criança e adolescente como um sujeito de direito? A gente escuta essa criança e esse adolescente? A gente acha que uma criança de 2 anos é capaz de se comunicar com a gente? Quando a criança entra lá no consultório, o que é que a gente faz? A gente se dirige a ela, a gente conversa com ela, ou a gente conversa com os pais, com os responsáveis, com o adulto? A gente ainda acha que o adulto é que sabe? Ou a gente consegue compreender que a criança, ela também tem formas de expressões, né? Eu sei que nem sempre isso é fácil no dia a dia, no corre-corre, né? Com várias crianças para atender, mas a gente tem que pensar, né, que em garantir mesmo os direitos dessa criança de se expressar, né. E aí, hoje a gente até consegue essa conversa, esse diálogo com muitas vezes com um adolescente. Mas com a criança, eu venho refletindo isso já há algum tempo nas redes sociais, e aí redes sociais que eu falo são as redes de garantia de direitos, né, que a gente faz parte, junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, Assistência Social, e a gente, como rede, a gente vem, refletindo sobre esse aspecto, sobre quanto a gente garante esse espaço de fala para a criança, né. Eu acho que a gente avançou até bastante em relação ao espaço de fala do adolescente, mas quanto que a gente garante para a criança esse espaço de fala? Quanto que a gente, deixa ela se expressar, né? Quanto que a gente entende e valida, não é só escuta, mas a gente valida o que ela está falando para a gente, né? E aí, nos adolescentes, como que é essa imagem que a gente pensa da adolescência? É esse adolescente rebelde, muitas vezes inconsequente, que não pensa, não se cuida muito da sua saúde, ou a gente pensa nele como potencializadores, né, de sua saúde. Como que a gente imagina que é esse adolescente? Porque também é difícil para o adolescente se expressar. Muitas vezes nós, como profissionais de saúde, a gente intimida esse adolescente, ele sente medo, ele sente receio, ele sente medo de falar alguma besteira e ser corrigido pela nossa condição de autoridade ali dentro do consultório. Então, quando ele se expressa, muitas vezes é um ato de coragem, né, um ato de coragem extrema que ele vai buscar lá no fundo para se expressar. Então isso também tem que ser validado, isso também tem que ser ouvido, escutado, né, e a gente precisa estar disponível, né, a gente, precisa estar disponível para ouvir.
E aí eu trago aqui um trecho, de uma crônica do Rubem Alves que se chama Escutatória, que eu gosto muito, e aí eu vou ler aqui para a gente refletir. Sempre vejo anunciando cursos de oratória, nunca vi anunciando curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Né, então, eu poderia até encerrar aqui, eu acho, porque é tão lindo, né, esse trecho do Rubem Alves, que eu acho que ele expressa bem um pouco do que eu gostaria de fazer aqui hoje, que é trazer essa reflexão sobre de como a gente trata no nosso dia a dia a criança e adolescente, que espaço a gente dá para a criança e adolescente no dia a dia. Né, mas não, eu não acabo por aqui, a gente tem que conversar ainda um pouquinho mais. E aí falado isso, eu vou tentar trazer aqui alguns pontos que sempre são questionados pra gente, que sempre são perguntados para o serviço social sobre os direitos da criança e do adolescente. E aí, junto com as internas, a gente trouxe alguns trechos, algumas legislações importantes sobre esses direitos, fora, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas tudo está relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que a gente está falando aqui hoje está relacionado de alguma forma às legislações, né? Então, um primeiro ponto são sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Eu trouxe aqui não apenas não as normas, né, as que garantem esses direitos sexuais e reprodutivos, mas eu trouxe aqui uma frase que até de um site também sobre adolescência, que eles falam, tem o direito ao acesso gratuito à camisinha e ao método contraceptivo. E como para nós adultos, às vezes a gente tem uma postura de não permitir que isso aconteça, né? Essa postura mais, muitas vezes até autoritária em relação aos direitos sexuais e reprodutivos da criança, aliás, do adolescente aqui, né? Mas o adolescente, ele tem direito ao livre exercício de sua sexualidade. E para que ele possa ser exercida de forma saudável e responsável, é importante que o profissional de saúde aborde em seus atendimentos as orientações, informações sobre os direitos sexuais e reprodutivos e também possa oportunizar o acesso aos métodos de contracepção que desejar e que seja mais adequado, preservativo masculino e feminino, anticoncepcionais, orais ou injetáveis, anticoncepcionais de emergência, etc. Claro que a gente tem que trabalhar esses direitos sexuais e reprodutivos do adolescente, e aqui só adolescente, né, de uma forma parceira com ele, de uma forma franca, de uma forma honesta, né. Uma outra informação importante é que o adolescente ele tem direito a acessar o teste de gravidez e testes rápidos para ISTs e HIV e hepatite virais, com aconselhamento pré e pós-testes, e ainda orientações sobre o planejamento sexual e reprodutivo. Então isso, a gente já avançou bastante sobre os direitos sexuais e reprodutivos, acredito que as unidades básicas, principalmente, trabalham bastante os direitos sexuais e reprodutivos do adolescente. Claro que sempre tem o que avançar, né, mas eu acho que a gente já tem mais, consolidado, né, que é um direito do adolescente, da adolescente, os direitos sexuais e reprodutivos. Uma outra questão que são em relação à gravidez da adolescência, que ela tem direitos, o estatuto ele garante, é assegurado a toda mulher o acesso a programas e as políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e à gestante, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério, ao atendimento pré, peri e pós-natal no SUS, né, mas é também uma condição
que a gente acredita de vulnerabilidade para esta adolescente, né, a gravidez. O que é importante que a gente saiba é que ela tem os seus direitos garantidos. Não é porque ela está grávida que cessa os seus direitos, muito pelo contrário, esses direitos eles têm que ser reforçados. E ela tem direito, inclusive, continuar na escola, né, com essa escola, muitas vezes, de forma não presencial, mas tem que ser, se é assim ela desejar, mas tem que ser garantido esses direitos para a adolescente grávida. Uma outra questão é sobre a vacinação. E aí a gente sempre fica naquela, a vacinação ela é um direito ou ela é um dever, né, da criança e do adolescente? O ECA, ele assegura o direito à vida, à saúde de crianças e adolescentes e impõe aos seus representantes legais o dever de proteger a saúde dessa população, sob pena de responsabilidade. No artigo 14, ele, no inciso 1, ele coloca: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Essa é uma questão polêmica, que já foi parar até no Supremo Tribunal Federal, né, que respondeu que os pais têm esse dever de vacinar, mas é sempre uma questão que gera dúvidas. Eu acredito que a vacinação, ela é um dever e um direito, né? Ela é um dever de toda a sociedade e ele é um direito da criança e do adolescente. Uma outra questão é sobre adolescente desacompanhado. E aí, da adolescente desacompanhado é aquela loucura nos estabelecimentos de saúde, nos serviços de saúde. A adolescente apareceu desacompanhado, todo mundo fica desesperado, é problema na certa. Chama o serviço social. É mais ou menos assim que acontece. Mas eu acho que hoje já é mais pacificado que o adolescente ele tem o direito de ser atendido, mesmo que desacompanhado. Não resta dúvida, né, gente, que o adolescente ele tem direito a ser atendido, acompanhado ou não, né. A maioria dos códigos de éticas ou normativas profissionais, elas tratam essa questão e colocam isso de uma forma muito clara, que é direito da criança direito do adolescente, ele ser atendido desacompanhado, né. E inclusive, existe um parecer aqui do CFM, que as internas de medicina trouxeram aqui para gente, que ele coloca até de forma bem detalhada, de como que pode ser feito esse atendimento do adolescente desacompanhado. Né, o que a gente sempre orienta é que se o profissional não se sente, à vontade de atender esse adolescente desacompanhado, que ele convide um outro profissional de saúde para atender junto, mas de forma alguma pode negar atendimento. Isso é algo que é importante que a gente reforce, né, embora hoje já seja mais pacificado, é importante que a gente reforce, de forma alguma é possível, não atender o adolescente, negar atendimento ao adolescente, não é possível. Né, agora, o que acontece algumas vezes, e que chega bastante para a gente do serviço social, é que o adolescente, ele, principalmente a adolescente, quando entra no hospital para uma internação desacompanhada, muitas vezes é exigido desta adolescente ou deste adolescente a presença dos pais. E aí, o que é que a gente orienta nessas situações, que não é algo que acaba sendo algo bem comum para o serviço social. O que é que a gente orienta? Orienta que entrou um adolescente desacompanhado para uma internação, é um sinal de alerta, né, gente? É um sinal de alerta sim, porque, a internação normalmente ela gera, insegurança até mesmo para nós adultos, imagine para um adolescente. Então entrou no hospital desacompanhado, a gente normalmente orienta que se comunique ao assistente social da unidade, ao serviço social. Para quê? Para o serviço social fazer milagre ou se responsabilizar por esse adolescente? Não, não é isso. O que o serviço social vai fazer nessas situações é buscar, é mobilizar a rede de apoio desta adolescente, é saber por que esse adolescente está ali sozinho, quais são suas redes familiares, né, cadê seus pais, sua família, sua rede de apoio, né, então ele vai mobilizar toda essa rede sociofamiliar do adolescente. E aí, feito isso, foi verificado pelo assistente social ou pela equipe de saúde ali, que do hospital, que ela não tem rede de apoio, que ela tem vínculos familiares, rompidos, né, ou fragilizados, não sei. E aí
o desespero é maior ainda, inclusive para nós assistentes sociais, né. E aí o que é que a gente orienta nessas situações? A gente orienta que nessas situações a gente comunica ao conselho tutelar, né, comunica ao conselho tutelar não no sentido de punir essa criança ou essa família, mas no sentido de proteção mesmo, né, de entender o que, né, o que que está acontecendo, o que que está por trás desse adolescente ou dessa adolescente estar em um momento de hospitalização desacompanhada. Mas a condição, o direito dela de ter acompanhante, de forma alguma pode restringir um outro direito dela, né. Então ele não pode ser utilizado, né, para restringir direitos. Na visão do serviço social, né, isso é muito claro. Então a gente não pode ferir um outro direito pensando na proteção, né. E aí lembra quando eu falei lá na frente, lá no começo, sobre o direito de ir, vir, estar? Né, e sobre o direito, desse adolescente não ter, situações vexatórias, né, então muitas vezes quando a gente, toma atitudes em que coloca esse adolescente nesta condição, muitas vezes a gente pode estar fazendo um constrangimento ilegal do adolescente, e aí a gente precisa desse equilíbrio mesmo, esse equilíbrio entre autonomia, entendendo essa autonomia progressiva que a gente já falou lá no começo, e também da proteção social, né. Então, assim, esta é a visão do serviço social, mas, eu acho que essas situações não é fácil, não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, né, eu estou falando dos casos gerais, pode haver casos específicos e isso tem que ser tratado não apenas por um profissional, mas eu acredito por toda a equipe interdisciplinar, e aqui quando eu falo de hospitalização estou falando, né, da equipe do hospital, do médico pediatra, junto com o assistente social, junto com a psicologia, junto com a enfermagem. Então a gente tem que pensar, mas, de forma que a gente não seja o violador do direito, que a gente seja profissional que garanta o direito da criança, do adolescente. A gente tem que tentar buscar esse equilíbrio aí. Então, por isso que a gente sempre fala, né, tá desacompanhado, não tem vínculo familiar, comunica ao conselho tutelar como uma forma de proteção, né, como uma forma de não, claro que o adolescente tem essa autonomia, mas a gente não pode afastar aí, né, o Estado, nem a família, né, e a sociedade, né. Então são essas orientações, mas que claro que cada caso, ele precisa ser discutido e decidido, e visto a regra do hospital, e visto se essa regra do hospital ela está dentro do direito da criança e do adolescente, ela não fere nenhum direito da criança e do adolescente, né, e visto as regras também e as normativas gerais que garantem o direito da criança e do adolescente. E aí pensando nesse atendimento sozinho, né, do adolescente, no atendimento desacompanhado do adolescente, que ele tem esse direito, ele também tem direito à autonomia, que a gente viu lá na frente, né, lá naqueles princípios lá fundamentais do direito da criança e do adolescente, e ele tem direito ao sigilo médico, né. E normalmente também, quando a gente fala em sigilo, a gente trouxe aqui o sigilo médico, mas também a maioria das profissões de saúde, elas também colocam a garantia desse sigilo em seus códigos e normativas legais, né. Então aí esse sigilo, o que a gente sempre fala é que esse sigilo, ele pode ser pensado ou discutido, né, uma revelação desse sigilo apenas quando coloca em risco, né, a vida desse adolescente ou a vida de terceiros, né, situações que envolvam risco, né, mesmo para esse adolescente. E aí a gente dá sempre aquele exemplo, é um é um pensamento, né, uma tentativa de suicídio, então a gente sempre dá esses exemplos que colocam em risco a vida do próprio adolescente, e lembrando que mesmo quando a gente, eh eh eh, abre mão desse sigilo ou flexibiliza esse sigilo, a gente tem que informar, né, o adolescente sobre essa flexibilização, né. Aí a gente colocou aqui um pouco sobre o código de ética médica, apenas para lembrar, mas os outros profissionais também trabalham isso em seus códigos de ética, tá. Então, a criança e adolescente ele tem direito sim, o adolescente tem direito sim ao sigilo médico.
Uma outra questão que gera bastante dúvida é sobre a curatela e a tutela, né, e o Código Civil traz que a curatela, estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, ébrios habituais, os viciados e tóxicos, e os pródigos. Então, é assim como tratam o nosso Código Civil. E a tutela são os filhos menores, que são postos em tutelas por falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes, em caso de pais decaírem do poder familiar. Então, tutela a gente usa normalmente para criança e adolescente. A gente não usa curatela, usa tutela, né? Isso causa um pouco de confusão, são termos jurídicos realmente, nós somos profissionais de saúde, então muitas vezes isso causa mesmo uma certa confusão. A tutela, hoje a gente discute muito a tutela porque ela é muito para fins de poder financeiro mesmo, né? Então a gente pensa muito hoje se essa tutela ela realmente é efetiva, né? Pensando apenas no poder ali financeiro em relação às crianças e adolescentes, mas isso é uma outra discussão que seria em um outro momento. E aí eu trago aqui uma contribuição da Gerência de Serviço Social, que se vocês quiserem acessar, que também isso aqui daria um outro momento de matriciamento só sobre esse assunto, que são os direitos sociais e os documentos médicos, né, que são aqueles benefícios sociais que precisam do médico, do profissional médico, para preencher ali relatórios médicos, para garantir esse direito ao acesso dessa criança e adolescente aos seus direitos sociais. Isso aqui daria, sem dúvida, um outro matriciamento. E aí a gente tem um material importante sobre esse assunto na página da secretaria, né, na parte do de serviço social. Então, alguns benefícios sociais, eles têm como critério o preenchimento do relatório médico em formulários específicos, e ainda que sejam preenchidos e assinados pelo especialista referente ao relatório, o relatório médico deve ser fornecido obrigatoriamente ao paciente quando solicitado. Então, é um direito, né, do paciente, da criança, do adolescente, da família, ter acesso a esse relatório médico, né? Então, assim, a gente fornece aí todas as informações, depois vocês vão lá no site da secretaria e se de repente a gente faz um outro momento só falando sobre esses relatórios e esses benefícios. Não são muitos não, a gente poderia fazer uma conversa sem dúvida sobre isso. E aí, mais uma contribuição que eu trago do serviço social, assim, é sobre a vulnerabilidade e risco social, ou as expressões da questão social, como a gente costuma falar no nosso vocabulário de assistente social, né, no nosso vocabulário mais técnico, a gente fala sobre expressões da questão social. E aí, eu trago algumas condições que podem levar, que são essas próprias expressões da questão social, né, as manifestações, e que alguns preferem chamar de vulnerabilidades sociais, e acabam juntando tudo, enfim, mas isso aí é um assunto bem, que a gente discute bastante no serviço social, mas que é importante que a gente traga aqui hoje para a gente pensar, refletir quais são essas condições, né. Lembrando que o fato da pessoa ser criança ou adolescente por si só, não é uma vulnerabilidade. E muitos médicos, inclusive ebiatras hoje, eles fazem essa discussão com muita propriedade, né, sobre, por que sempre a gente trata o adolescente como vulnerável, né? Por que a gente acha que ser adolescente é estar vulnerável, né? Os ebiatras, eles costumam fazer essa discussão. E aí eu trago aqui uma reflexão para a gente, né, e deixo claro que a questão apenas da adolescência, ela não ela por si só não é a vulnerabilidade, mas algumas questões ligadas a ela, que podem ser essas expressões da questão social mesmo, como a pobreza, o desemprego, a ausência de acesso às políticas públicas, né, e suas manifestações, e o que acontece quando a gente tem essa ausência de políticas públicas, quando o Estado ele não se coloca nesse papel de garantidor de direito da criança e do adolescente e nega o acesso ao direito da criança à saúde, à educação, né, e isso acaba acarretando questões que a gente precisa refletir e que bate na nossa porta no dia a dia, que são questões de violência, que depois a colega, Beth vai falar,
são questões de abuso de álcool e outras drogas, são questões relacionadas à saúde mental, são questões de evasão escolar, de gravidez na adolescência, né, então tudo isso, ela, está num combo, né, gente, está num combo quando o Estado ele não é um garantidor de direitos. E aí a gente precisa estar atento sim, né, quando os nossas crianças e adolescentes, eles têm, essas expressões aqui que a gente colocou. E aí, ligado a ela, a gente precisa chamar mais atenção ainda quando essas questões estão relacionadas à questão de gênero, de raça e etnia e de classe social. Hum, quando a gente pensa, vou dar um exemplo para a gente imaginar como que questão de raça e etnia, ela pode ser uma questão que gera vulnerabilidade. Ou questão de gênero também. Vou pensar aqui no exemplo com vocês. Vocês acham que uma adolescente trans, uma menina, adolescente trans mulher, certo? Negra, raça, né? A gente pensa, e de uma classe e pobre, né? Pensando aí também na classe social, ela tem o mesmo acesso. A gente garante para ela acesso igual a outros adolescentes nos nossos serviços? Vocês, né? Para a gente refletir, né? Vocês acham que essa adolescente ela procura, né, os nossos serviços da mesma forma, ou elas ficam receiosas, com medo de sofrerem violência, discriminação social, racial, LGBTfobia, dificuldade de acesso ou ela tem dificuldade de acesso aos nossos serviços? Como que a gente, trabalha isso nos nossos serviços e nos nossos atendimentos? Né, então isso eu trouxe para a gente refletir. Por que que eu chamei a atenção para essas questões aqui, né, nessa apresentação que trata essas expressões da questão social e vulnerabilidade? Então, quais são as estratégias efetivas? A estratégia mais efetiva é a garantia dos direitos. É a garantia da saúde, educação, esporte, lazer, né, essa é a estratégia mais efetiva. Né, e como que a gente pode, no nosso dia a dia, estar tratando, tá garantindo esses direitos, né. Já vou falar um pouco lá na frente, mas, eu queria colocar também alguns fatores de proteção social que a gente pode estar incentivando e que é algo mais simples da gente incentivar nas nossas práticas profissionais, que é a iniciativa de participação juvenil em movimentos sociais, políticos, religiosos, voluntários, a convivência comunitária, né, incentivar a convivência comunitária e familiar também, atividades culturais e esportivas, o fortalecimento dos vínculos familiares, o fortalecimento da autoestima e da autonomia, e estimular projetos de vida saudáveis. Isso são fatores que eu trago de proteção social mais simples, né, do que, esses fatores mais macro. Mas, mesmo nos fatores macros, a gente pode, contribuir, né, e é através da nossa, além da nossa prática, né, ser uma prática que garanta direitos e não que viole direitos, a gente também pode trabalhar na articulação intersetorial. Nenhum serviço ou profissional é capaz de, isoladamente, realizar todas as ações e assegurar a saúde e o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Ninguém, gente. Nem o melhor assistente social que vocês tenham lá no serviço de saúde de vocês vai conseguir. Vai conseguir que a criança e adolescente, ainda mais nesse contexto, né, de esgarçamento mesmo das políticas sociais, de pobreza, de enfrentamento da pandemia, nenhum profissional isolado sozinho, ou o serviço, por melhor que seja o serviço de saúde, vai conseguir garantir isso. Então, a única forma, né, a única não, mas uma forma importante que a gente tem para que isso aconteça é através da articulação. Articulação, de rede, né, entre os diversos serviços e articulação também de profissionais, de profissões. É preciso que a gente eu coloco aqui, ó, é preciso que serviços, olhares e saberes se cruzem para que se possa prestar um atendimento integral. Então, o quanto mais a gente puder compartilhar do cuidado sobre a criança e adolescente, melhor. Quanto mais a gente compartilhar ali no serviço que a gente está este cuidado, é melhor
para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, é melhor para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, os serviços, eles são feitos de pessoas, né, são feitos de profissionais. Então, é preciso que a gente conheça essas pessoas, esses profissionais do território que a gente atua, né. Nós, como assistentes sociais, é nossa obrigação mesmo, mas para todos os profissionais de saúde, é importante que a gente saiba quem está ali do nosso lado, quem é o conselho tutelar que está ali do nosso lado, que é esse guardião dos direitos da criança e do adolescente, quais são as escolas que estão ao nosso redor, quais são os equipamentos de assistência social que a gente tem. Então, é importante que a gente não atue de forma isolada, né? Não atue em carreira solo, isso não existe para a efetividade da ação. Né, e aí eu trago um pouquinho aqui da rede intersetorial, aqui algumas que a gente foi lembrando, né, na assistência a gente tem o CREAS, o CRAS, nós temos também o Conselho Tutelar, nós temos no território organizações da sociedade civil, nós temos o Centro 18 de Maio, que eu acredito que a Beth vai falar talvez um pouco melhor dele, que ele é centralizado, mas nós temos as creches, as escolas, nós temos o centro POP, que é para a população em situação de rua, nós temos a própria delegacia, no sistema de segurança pública, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, a Delegacia da Criança e do Adolescente, nós temos o sistema de justiça ali, com a vara da infância, a Defensoria Pública, o Ministério Público, lembrando que todos três, eles têm setores específicos para a infância e adolescência, né, com defensores próprios, com promotores próprios, com juiz próprios para tratar essa temática. Então é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa estar em rede, a gente precisa estar nesse diálogo, e a gente precisa conhecer essa rede, a gente precisa conhecer as pessoas que fazem parte dessa rede, né. Enfim, eu ia trazer um pouco também da rede da saúde, mas eu acho que ia ficar muito extensa e de repente não é muito, né, o foco dessa apresentação de hoje, que é para falar um pouco sobre os direitos, mas de repente a gente pode fazer uma outra apresentação sobre rede de serviços, sobre rede intersetorial, eu acho que seria bem interessante e produtiva. E aí eu deixo aqui, eu agradeço por esse momento, deixo à disposição aqui o e-mail da Gerência de Serviço Social e o telefone, e a gente está à disposição, né, para o que for preciso e para dialogar e para trabalhar nessa questão que para mim é muito cara. Tratar sobre direitos da criança e adolescente é algo para mim muito importante, importante como pessoa, como cidadã e como profissional. Obrigada.